Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tão gelados assim que nem eu? Prontos para mais uma live de jardinagem sustentável da Yorin Garden? Gente, eu tô muitíssimo animada para conversar com o Randall, que é uma figura incrível, muito gostosa e que a gente vai ter um papo delicioso. Eu acho que sobre um assunto que teve mais dúvidas, que é o replantio de vasos. Gente, como eu recebi perguntas e quantas dúvidas pertinentes. Daria, eu não tô brincando, eu nem sei, uma semana de conversa eu acho sobre esse assunto. Porque quem não tem um vaso, né? É muito diferente. Às vezes a gente tem jardim, canteiro em casa, mas vaso todo mundo pode ter. Um vasinho numa janelinha em casa, até em cima de uma geladeira, num cantinho no banheiro, vasinho todo mundo tem. E sempre surge essa dúvida do replante. Quando é o momento certo, o que colocar dentro do vaso, quais são as camadas, enfim, como que a gente pensa direito no replante. Então, Yorin, queria agradecer por ter um assunto tão interessante. Parece simples, mas na verdade as dúvidas são tão incríveis que não é simples. A gente tem que conversar sobre o replante de vaso e eu acho que a gente tem dicas muito legais para dar sobre esse assunto. Estou esperando o Randall entrar, pedir para participar e eu já coloco ele aqui. Bom, gente, para quem está vindo hoje, participando da primeira live da jardinagem sustentável da Yorin Garden, não perde as outras lives. Estão todas gravadas, todas aqui no perfil da Yorin Garden. Então é só acessar no IGTV da Yorin Garden. Então você acessa uma por uma. Em maio a gente fez 4 lives incríveis que a gente fez em homenagem ao Dia das Mães. Então foi só live com mulheres. Então estavam maravilhosas, com temas super bacanas. Olha a Lúcia aí que fez uma live com a gente, 2 já, né, Lu? Com temas maravilhosos. A gente falou sobre frutíferas, falou sobre manutenção, muito legal. Tem com a Cláudia Miller, tem com a Vânia, não quero perder ninguém. Tem Mato no Prato. Putz, a gente fez lives maravilhosas. Se você tá aí achando que alguém possa ter interesse nessa live de replante, já manda um aviãozinho e fica ligado porque a gente vai gravar essa live. Então eu sei que esse horário, às vezes você não pode assistir porque é 9 da manhã, já começou o trabalho, ou você está fazendo alguma outra coisa em casa, não tem problema. Vai ficar gravado, depois envia para essas pessoas que a live fica gravada e a gente consegue assistir. Bom dia, gente. Olha, minha Plantas na Sua Casa entrou. Bom dia, todo mundo. Tô vendo tanta gente conhecida entrar. Vi que a Vila Nina entrou, né, Randall? Só tô esperando você pedir para participar que eu já te coloco para dentro. Tô contando aqui para vocês que para conseguir fazer essa live nesse galpão, vamos ver. Eu já pedi. Eu tô com um aquecedor embaixo da mesa, gente, juro, sou muito friorenta. Tá um frio aqui. Acho que agora deu. Fica até aquela coriza de frio. Hello! Hello, bom dia! Bom dia! Como é que estamos, Randall? No corre, bem. E você acredita que eu tô com calor? Não fala isso pra mim, vai. Não brinca comigo. Eu tô congelada, homem. Pelo amor de Deus. Eu vou tirar o meu... Você tá me ouvindo bem? Tô super bem. Super bem. Eu vou tirar o microfone, que eu tô fazendo um teste, na verdade. Eu tô te ouvindo muito baixinho. Você me ouve agora? Você tá muito baixo? Eu tava com fone. Ah, tá. Agora tá ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo bem. E você continua me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá igualzinho. Tanto com o microfone ou sem microfone, tá igual pra gente. Olha, a testa suando, você acredita? Eu vou matar, você não tem ideia. Gente, antes de começar a live, eu liguei pro Randall para dizer que eu passei em casa para buscar o aquecedor, porque eu não tava conseguindo ficar aqui de tão gelada que eu tô. Jura? Falou. Então, eu te falei, né? Eu tô em Olambra e aproveitei para pegar umas plantinhas aqui para minha loja e corre pro carro e volta para cá, espera a sua ligação e corre. Aí, na hora que eu parei, eu comecei a suar, falei, nossa.
Eu nem sei se tá muito frio lá fora, mas na verdade não tá não. Como eu te falei, para minha surpresa, tá mais agradável do que eu imaginava. Tava esperando bem mais frio aqui. Ai, que delícia. Então, ó, o Randall tá no Ciaflor, né, Randall? Tô no Ceaflor aqui em Olambra, exatamente. Gente, Eles me esse cederam lugar, espaço que delícia, né? Fala sério. O Ciaflor eu muito. acho sensacional. É o nosso grande parque de diversões, né? Ó, vou te Né? falar. Que o primeiro mundo, né, o Ciaflor. Gente, para quem não conhece o Ciaflor, gente, é uma feira tipo um Ceasa, né, Randall? Isso, eu tô Só pensando. que novo, é bem recente o Ciaflor. Tem quantos anos? Já deu 2 anos que tem o Ciaflor? Eu acredito que sim. Eu estava vendo ali uma placa da pedra inaugural, né? Tem mais tempo que demorou para ser construído, tirar os alvarás, mas está em funcionamento, eu acho que há 2 anos. Mas é primeiro mundo, né? Porque ele foi já planejado para receber os caminhões na altura. é, os boxes estão sempre cheios, é incrível, né? E hoje é quarta-feira, é o dia de. O Randall está no dia que bomba o do Ciaflor. É uma delícia, né? Aquela movimentação. É Você fica verdade. perto do Ciaflor, Randall? Conta para mim. Eu estou a 1 hora daqui. Eu moro em Salto, né, no interior de São Paulo, Ai, perto de Campinas, de Indaiatuba, é bem gostoso. Aliás, eu quero receber sua visita e quero te visitar também, já. ah, Como eu já sou. super convidado, Randall, pelo amor de Deus. Eu vejo as suas fotos no Instagram, fico louco, aquele rancho que você faz lá, as suas experiências, suas criações, eu morro de vontade de ir lá. Ah, tá super convidado, verdade mesmo. A gente vai combinar. E nós vamos Bacana, falar e a gente vai combinar. E eu quero ir lá bacana. passar. Como você falou do Céu Flor, e a gente está, né? Eu primeiro quero agradecer o seu convite da Yurin, muito bacana. Eu tenho uma live aqui hoje para falar para as pessoas um pouco mais do Céu Flor às 7 da noite. Ai, que Então, quem tiver interesse de conhecer, quem for lojista ou simplesmente quiser conhecer, é só me encontrar de novo hoje às 7 da noite. E agradecer o convite e agradecer o presente, que eu ganhei uma caixa de fertilizantes da Yurin e já comecei a usar, com brinde, com sacola, e achei tudo bacana. A ilustração das caixas, as instruções, os desenhinhos, as quantidades, achei um produto realmente. Gostei de ganhar, porque a gente adora ganhar presente, né? Isso. ó, para quem ainda não teve a oportunidade de ter um nas suas mãos, é demais, né? Eu não sei se você teve tempo ainda de ver o funcionamento dos adubos. A Iorim, quando eles me chamaram para participar, Randall, assim, e tá com eles no lançamento da linha Garden, né? Aí eu comecei a participar um pouco mais a fundo dos produtos, entender o funcionamento dos adubos. E aí a gente vai falar, conforme a nossa live for andando, porque a gente vai falar sobre replante de vasos, que eu acho que é super importante. Mas eu estou usando os produtos deles. Eu comecei em agosto do ano passado. Então, agora eu sempre falo nas lives que eu estou usando há 6 meses, agora eu já tenho mais tempo. Setembro do ano passado, setembro. Tá? Já faz um ano, né? A gente se perde no tempo, essa aqui é a verdade. Essa A gente se perde. pandemia, parece que a gente está em 2020 ainda, né? Nessa pandemia, sei lá o que aconteceu. Os produtos são, juro, maravilhosos, com a grande vantagem de serem todos sustentáveis e esses dois que estão aqui do meu lado são orgânicos. Então, assim, é uma coisa muito legal para quem gosta de planta, que nem a gente, que cultiva uns vasinhos em casa, mas quer ter esse prazer de continuar tendo um cultivo orgânico. É muito interessante você falar a palavra fertilizante, né, que é sinônimo de adubo, e associar orgânico, porque os dois têm certificação orgânica, então a gente usa produtos que estão fáceis, que a gente encontra na prateleira, mas são orgânicos. Então é muito, muito, muito legal. É legal falar isso porque as pessoas tanto têm um pouco de medo do nosso tema de hoje, né, que é o replantio, quanto do que você falou, de falar fertilizante já associa com produtos químicos, com indústria, e às vezes não param para refletir como é bom, importante para as plantinhas, né, para a saúde delas receber esse tipo de alimento. Então, ter um produto como esses da Iorim é legal para tirar esse estigma, né, de que as pessoas estão mexendo com alguma coisa que não é
totalmente saudável. Eu gostei. Eu não consegui ver o efeito ainda, porque eu recebi muito recentemente, mas eu falei para você da apresentação como um todo. Eu achei lindo a maneira, a facilidade para abrir as caixinhas, para usar, não tem grandes que ficar rasgando muita coisa. Então eu achei uma concepção bacana. Eu achei muito legal a concepção da empresa de fazer esse tipo de coisa. Né? Da comunicação visual. E você pegar parece uma sacolinha, você pode deixar até onde você quiser em casa, porque é bonitinho. Você deixa ali, não é aquele saco grande de produto, né? Então você abre, usa, fecha de novo. A minha abriu, as minhas, né? Abriram e fecharam perfeitamente, eu abri 2 já. E em breve espero que a gente converse de novo para poder te falar realmente a diferença que eu vi nas plantas. Mas eu li tudo sobre a empresa, eu realmente gostei bastante. Por isso que eu estou aqui contigo. Aliás, a gente se conheceu, você falou em pandemia, um pouquinho antes do início da pandemia. Lembra da feira Vem Verde? Na Vem Verde, na Vem Verde. Gente, a gente conversou. Nem sabia que ia vir. Foi logo em seguida, né? A pandemia. Foi logo em seguida. Uma semana depois? Uma semana depois. A Adriana tinha planejado fazer uma série de feiras, né? E aí a gente achou que ia se encontrar várias vezes, ia fazer parceria, e no fim foi mais uma coisa que a pandemia interrompeu. Mas vamos aproveitar e comemorar que a gente está aqui juntos para poder dividir com as pessoas tirar um pouquinho desse medo de fazer o replantio, de mexer com a planta. Quando a gente fala de tirar a planta do vasinho, a pessoa já pensa logo que não pode mexer na raiz, que vai matar, não sabe o que faz, às vezes espera até estourar o vaso para tomar uma atitude, né? Então é legal a gente mostrar que é importante, que é simples fazer, é necessário, que momento que é necessário a gente fazer esse replantio, né? Então eu fiz organizei as dúvidas. Eu vou te sugerir, primeiro eu vou te mostrar aqui o resultado da enquete que eu fiz para você ver que engraçado, porque parece um assunto simples, porque como a gente faz isso o dia inteiro, né, Randall? Parece que é um assunto, replante de vaso tá tranquilo, eu acho que é um assunto, você não tem ideia. Eu até daria para a gente falar sobre isso uma semana, não estou brincando, as dúvidas são tão pertinentes que você nem... Puxa, para cada pergunta, eu acho que requer um tempo grande de resposta. Mas eu vou pegar aqui só o resultado primeiro da enquete, eu queria dividir com você e para ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Primeiro, 50% das pessoas sabiam da importância de a gente fazer um replante de um vaso. 50% não sabia. Então, meio a meio, tá? Depois, quando você faz o replantio dos vasos... a pessoa fala, 40% das pessoas faz aleatoriamente. Só 60% faz um replante de um vaso pensado, porque realmente ela acha que é um momento correto, porque tem algum motivo. O resto, assim, aleatoriamente. Não sei por que motivo eu acabei fazendo um replantio. Aí uma outra questão era, e quando você faz o replante, você aduba? 70% diz que sim, 30% diz que não, que nem pensava no assunto. Então, assim, queria que você, diante primeiro da enquete, depois aqui eu tenho 2 folhas de perguntas maravilhosas que eu vou nos bombardear para a gente fazer Porque as perguntas estão lindas, você vai ver, dá um bate-papo assim de muitas horas, mas eu queria, diante disso aqui, como é que é a tua experiência quando das perguntas do Villanina TV, quais são as principais dúvidas que te aparecem em relação a replante? Olha, a primeira delas é qual o momento que você deve fazer isso, né? Porque essas pessoas que responderam que fazem aleatoriamente, eu acho que é muito pela questão estética. Ela quer pegar um vasinho desses que a gente compra do produtor, né? Muitas vezes ele vem até um pouco sujo, dependendo, e ela quer mudar por uma questão estética, por um vaso de cerâmica, ou de porcelana, ou de polietileno. Então, essa é uma questão. E a outra é quando realmente ela percebe que está saindo muita raiz por baixo ou está deformando um pouco o vaso. E realmente é um momento que nos diz que a planta está pedindo ali para sair daquele vaso e ir para um vaso maior. Aí tem outra questão, né? Eu até trouxe a mini espadinha, porque a gente pode tanto fazer esse transplante para um vaso maior e deixar a planta como ela está, como a gente pode separar e fazer 2 vasos, né? Ou até mais.
Mas realmente as pessoas me falam muito dessa dúvida aí do medo. Alguns têm até pânico de mexer com raiz, de achar que não pode tocar raiz, que não pode cortar uma raiz que está maior. Eu acho bacana a gente realmente falar, mostrar, porque a gente está falando da saúde da planta, ela vai ficar mais bonita, você vai se desafiando a ver aquele resultado e falar, poxa, não era tão difícil como eu imaginei. E quando você separa, você pode até presentear alguém com uma produção sua, né? Você fala, pô, vasinho que eu que fiz, então eu posso presentear alguém, e isso vai estimulando a pessoa a continuar a fazer cada vez mais isso. Nandal, eu peguei uma planta que exemplifica exatamente o que você falou, a tua espadinha de São Jorge. Eu peguei uma pileia, peperomioides, que é a plantinha da amizade. É exatamente isso que você falou. A gente tem, às vezes, um vasinho que a gente quer passar para um vasinho maior, para ela crescer e fazer uma tosserona linda e maravilhosa. E, às vezes, foi o que o Randall falou, que a gente tem a possibilidade de fazer divisão de tosseira, né? É isso que ele falou, a gente divide desse vasinho aqui, eu tenho nem sei quantas mudas, o que o Randall falou, a gente pode fazer um monte de mudinha desse vaso e transplantar para vários outros vasinhos e brincar de jardinar, né? Então, às vezes, o que o Randall está falando é um motivo estético, e eu vou te confessar, porque como eu faço replante todos os dias da minha vida, porque sou paisagista e eu faço isso... eu replanto todo dia um monte de vaso, pela questão estética. Você tocou num assunto que, assim, que eu acho que é bem interessante. Não é aleatório, eu não tô mudando a planta de vaso porque ela está gritando e pedindo para mudar de vaso. Eu estou mudando por um motivo estético. Porque eu estou tirando ela do vaso que vem do produtor, que normalmente a planta vem assim. Essa planta, tipo esse Sindapsus, está lindo e maravilhoso, né? Ele não estaria precisando mudar de vaso. Mas eu vou colocar num hanger super bacana, que eu comprei, coloquei lá na casa da cliente, mas motivo estético que a gente vai ter que transplantar. Então, medo da raiz. Então, vamos falar um pouco. Por que a gente faz para não ter medo de raiz, Randall? Olha, eu aprendi desde muito cedo a preservar. Depois eu vou desenvasar ela para mostrar. A preservar aquele miolo principal de torrão, né, onde está logo abaixo aqui da base da planta, que é o mais importante para ela. Aquelas raízes que vão enovelando, se enrolando no vaso, ou escapando aqui por baixo, são importantes, mas também você pode aproveitar para fazer uma limpeza delas, e não vai prejudicar a planta. Tem gente que me fala que cortou um pedacinho de raiz e já está com medo que a planta morra. Então, é até saudável, até revigora a planta, assim como a poda da parte aérea também revigora, né, quando você faz uma poda aqui por cima, a poda de raiz também, aí ela pode se alimentar melhor, aproveitar melhor o fertilizante. Então, eu acho que é bacana por conta disso. Eu aprendi isso, assim, manter o miolinho. Quer ver? A outra coisa é como tirar a planta do vaso, né? Fica aquela, meu Deus, corta, quebra, pega uma faca, um facão. Então, alguém acabou, eu estou tentando, enquanto você está falando, eu estou tentando ler as perguntas. Alguém fala assim, vaso de plástico, ok, mas e quando for vaso de barro e eu tiver que fazer o replante, quebra o vaso? Aí que tá. Não exatamente, mas a primeira dica que eu acho bacana para a gente deixar bem colocado é evitar regar a planta 1 ou 2 dias antes para não fazer aquela lamaceira e não desmanchar o torrão. Porque se a gente vai fazer a retirada e está molhado, pode desmanchar e expor totalmente. A espadinha não sentiria muito isso como um problema. E outras plantas podem sentir, né? Ficar com a raiz totalmente exposta. Então, pode ver que o meu substrato está bem sequinho. Eu não reguei faz uns 2 dias, porque eu já sabia que a gente ia fazer isso e tinha separado essa planta. Então, isso facilita bastante. Quando o vaso é de cerâmica ou de cimento, e você vai tirar a planta dali, você pode pegar uma pazinha, ou em vaso grande até um facão, claro que com todo o cuidado do mundo, e você vem soltando. Você vem soltando, vai entrando o máximo que você consegue, para ir soltando, desgrudando as raízes da parede do vaso, da parede interna do vaso. Isso vai ajudar muito. Sabendo que a gente que faz isso para cliente, eu já aviso, olha, o risco de quebrar o vaso é grande. Sim. Vai saber quanto tempo aquela planta está ali,
o quanto de, né, se uma raiz já conseguiu infiltrar numa trinquinha que tem ali por dentro, então já deixa bem claro isso, que pode ser que quebre, e como você já está fazendo mesmo uma mudança para um vaso maior, ou melhor, tem que correr esse risco. Então, se for usar o facão, muito cuidado, tem outras ferramentas de jardinagem que a gente pode usar para fazer essa soltura, né, para despregar realmente a planta e as raízes da parede do vaso. Tem vasinho pequeno, na hora do improviso eu pego até uma réguinha, o que tiver na mão, para conseguir soltar e fazer aquele tombo para tirar a planta sem desmanchar o torrão. Isso é o mais bacana. Agora, enquanto você falou da parte estética, né, que a gente muda muito a planta por questão estética, e as pessoas sempre associam a mudar para vaso maior. Né? Quando eu tenho um vaso menor, eu peguei um jovem bonsai aqui, por exemplo, de jabuticaba, que eu amo, e eu posso querer passar ele para um vasinho menor, mais bonitinho, para fazer uma poda e ter uma jabuticabeira um pouco menor. Isso também vou mostrar no decorrer aqui da nossa conversa aqui. Então não é só pensar em vasos maiores, vai ter ocasião que você vai passar para vaso menor. Aqui vai continuar com uma planta só, e no caso que você mostrou da pileia, você vai conseguir alguns vasinhos, né? Então, a gente que está no dia a dia fazendo isso se depara com mais de uma situação, com mais de uma necessidade de fazer esse tipo de procedimento. O que o Randall está falando que é super, que eu acho que é o mais importante para a gente guardar, de um modo geral, seja num vaso pequeno, seja num vaso grande, a gente sempre está pensando na preservação do torrão, né, Randall? Porque assim, ó, você imagina se uma planta, eu vou pegar um vaso vazio que está mais fácil de enxergar aqui. Se a gente está pensando numa planta que estava aqui nesse vaso, imagina que ela está ocupando tudo. A raiz, ela já está velha aqui, a raiz já está há muito tempo aqui. Se o vaso é de plástico, um dos jeitos mais fáceis que o Randall está falando, no de plástico a gente tem como apalpar bastante o vaso e a gente consegue puxar a planta e a planta consegue sair facilmente. Num vaso de cerâmica, de cimento, enfim, num vaso vietnamita, você vai ter que mudar a planta por qualquer motivo, você vem pela lateral, colocando um instrumento mais adequado, se é pequenininho, uma régua que ele falou, uma pá, etc e tal, e você vai... se a gente estivesse num ambiente grande, Randall, assim, se a gente estivesse num lugar, num canteiro, num solo, é como se a gente estivesse fazendo um movimento de sangrar uma raiz. Mais ou menos isso, porque a gente vai estar cortando assim, de uma maneira que a gente está prejudicando menos. Então, você tem que tentar fazer um corte circular para isso poder sair de um jeito. Aí, eu faço, o Randall deve fazer mais coisa. A gente deita o vaso. Imagina que é um vaso de barro, porque tem muita gente que pergunta depois. Depois que você fez tudo isso, você tentou deixar ele mais mole possível, né, Randall? Aí você deita o vaso, imagina que tem um tronco aqui, e aí você vai tentando girar até uma hora que você consiga, de um certo jeito, tirar e preservando o torrão. O grande objetivo, na verdade, é preservar o torrão da bicha, né? Deixar ele mais intacto possível. A hora que você falou de apertar o vaso, se for um vaso maior, a gente faz isso, as frutíferas, né, vem em vaso de plástico grande, aquele pote mole grandão, a gente tomba ela devagarzinho e coloca o joelho mesmo para fazer força ali, né, várias vezes para ir soltando. Não é o caso. Ó, esse jabuticabeira, por exemplo, se a gente só de mexer aqui, o que a Gabi falou, ó, segura o tronco, ó. Tudo intacto. Intacto. Perfeito. E se eu quisesse passar por um vasinho menor, eu sei que nessa lateral está mais soltinha a terra, as raízes não são tão importantes quanto o miolinho central dela. Eu posso tirar, assim, ó, e tirando mesmo. Ó, e você vê que tem raiz que segura uma parte, né? Eu vou preservar por enquanto, mas eu posso... esses bonsais que são jovens, né, o pré-bonsai, eles aceitam bem esse tipo de procedimento. E se eu tivesse um vasinho desse tamanho, ó, ou uma coquedama, que todo mundo sabe que eu amo, eu já faria a partir daqui, ó. Tá vendo como diminuiu bastante? Sim. Deve ter gente suando agora enquanto você está mexendo na raiz, que eu conheço. O que tem de gente nervosa quando a gente mexe na raiz de planta, Randall? É, verdade.
Posso aproveitar de fazer uma pergunta que tem aqui, que encaixa bem nesse momento? Você acha que existe uma proporção ideal do torrão versus tamanho do vaso? Tipo, Você diz o quê? Para eu preservar do meu torrão original aqui? existem, porque quando a gente faz, eu já li uma proporção, por exemplo, que o torrão, quando você vai fazer um transplante, que agora você está fazendo um corte para colocar num vaso menor, uma coisa que é possível. Mas eu já vi até em curso que eu já fiz, curso passado de jardinagem, que existe entre aspas, uma proporção ideal, que teoricamente o torrão da planta eu dou um pouco de risada quando eu falo, porque eu nunca respeitei essa proporção, tá? O torrão da planta tem que respeitar, ele tem que ocupar 50% o volume, a cubagem do vaso. Você acha que... O que você pensa dessa proporção? Você acha que tem que respeitar ou não? Eu acho difícil, porque se você generalizar isso para todas as plantas, vai criar um problema onde talvez não exista na cabeça das pessoas, né? Eu acho que é meio que agir por bom senso. Por exemplo, se a gente vai pegar uma planta que está com a raiz muito enovelada, aquela raiz que está toda emaranhada, cansada, velha, já que você pode retirar uma parte, eu acho que você tem que ir meio na intuição e no bom senso de retirar essa parte que está enovelada, aquela que fica grudada ao redor do vaso, né? E encaixar ele no vaso novo, e aí, quando você preenche com uma terrinha nova, um substrato bem rico em nutrientes, ou faz a sua adubação, a planta vai se alimentar melhor. Eu acho que não exatamente ter esse 50%. Talvez seja o sonho, assim, o ideal poderia ser o ideal. Mas depende, né? Às vezes a gente pega, principalmente no dia a dia, você fala, não dá para tirar 50% desse torrão. Então, eu acho que teria que usar um bom senso aí. Eu acho que isso... Eu nunca usei, eu nunca tive esse privilégio de poder ter uma planta, porque eu acho até que fica desproporcional, você não concorda, Randall? Às vezes você coloca uma planta que você tem um torrão, sei lá, vou aqui pegar uma peperome que eu tenho aqui. Ela provavelmente, o torrão, que são várias peperomiazinhas, tá? Né? No final das contas, são vários torrõezinhos juntos, mas que devem estar já meio novelados. Mas se eu tiro essa planta daqui, o torrão dela, ele com certeza já está ocupando mais do que 50% desse vaso. Se eu coloco num vaso que desce 50%, a planta vai ficar desproporcional. O bonito é quando você tem uma planta que o torrão coube no vaso, mas você tem uma área de copa, vamos assim dizer, né? Uma área de folhagem que seja maior do que o vaso, né? Uma coisa de proporção estética, né? Sim. E tem aí, que manter uma coisa que daí a grande vantagem foi o que você acabou de falar. Se a gente está com menos espaço para a raiz crescer e tudo, a gente tem a grande vantagem de poder adubar, né? Porque no replante, toda vez que você faz um replante, você aproveita esse momento para fazer adubação, Randall? Como é que funciona? Não é 100%, porque eu tenho loja, né? Então, a questão de loja é muito dinâmico. Às vezes você tem tempo de fazer as coisas com calma, e eu faço muito, muito replante de vaso para presente, por exemplo. E às vezes é tão corrido, de final de semana ou de sábado, que nem sempre dá tempo. Como a gente usa, por exemplo, se eu for passar aquela espadinha para um vasinho desse aqui, a gente estava conversando, eu comecei a apertar demais ela já saiu o torrãozinho aqui. Se eu for colocar, como eu sei que ela já está há bastante tempo aí, o substrato dela já está bem pobrezinho, eu completo aqui com o substrato que eu uso, aí sim no dia a dia bem enriquecido, eu sei que ele tem um pouquinho de esterco, tem um pouquinho de humus. Então nem sempre eu consigo fazer essa adubação, porque eu sei que eu já estou usando um material melhor para a planta ali. Nessa cama que eu faço aqui embaixo, com o substrato novo ou a terra nova. Então, não faço, mas já aviso a pessoa, falo, olha, daqui pelo menos uns 2, 3 meses você já pode pensar em colocar uma comidinha aí para ela, que vai ser muito bem-vinda. Quando tem o tempo, tipo, se eu estou fazendo isso no dia a dia da loja, por exemplo, com frutíferas ou qualquer outra planta, aí sim dá para
dá tempo de fazer com calma e fazer a adubação. Como que você faz com esses produtos agora da Iorim? Então, eu, na verdade, faço o seguinte, como eu tô já na casa do cliente, porque você é diferente, né? Você tá na loja, você tá numa correria de fazer uma entrega e normalmente as suas plantas que estão ali já estão com qualidade, né? Então, às vezes você faz um replante simplesmente para uma entrega, de mudar de vaso. Eu aproveito demais o momento do replante, para mim. É um momento muito especial, porque você imagina, eu dei até um exemplo, vou te mostrar aqui um exemplo de algumas plantas. Eu estou comprando já plantas na Vila Nina, vamos imaginar, você é meu fornecedor. Eu estou comprando plantas de uma qualidade maravilhosa, então imagina assim, estou chegando com isso aqui. Eu peguei umas pequenas para ser mais fácil, tá? Estou com plantas lindas para levar para casa do meu cliente, com certeza estão super bem tratadas, mas eu estou passando por um vaso novo. Esse momento que eu estou passando por um vaso novo é o momento que eu aproveito para colocar um substrato rico em matéria orgânica e fazer adubação. E aí eu aproveito, eu uso... normalmente eu faço um combo na hora que eu estou colocando, na hora que eu estou fazendo o replante, eu coloco o H-Master, que o H-Master é NPK, tá? Ele tem os três, né? Mais alguns micro-organismos. Então, ele é nitrogênio, fósforo e potássio. E eu acrescento, isso no replante, tá? Eu acrescento o fósforo. Porque o fósforo, nessa hora, é super importante, porque quando a gente faz o replante, as raízes vão precisar se acostumar à nova casinha delas, né? Quando a gente coloca a raiz lá, ela fala, opa, peraí, mudei de ambiente, mudei de habitat. Às vezes o que o Randall falou é verdade, a gente precisa... às vezes eu tenho que mudar para um vaso menor, às vezes eu chego na casa de um cliente, eu comprei Acontece, às vezes eu comprei uma jabuticabeira e o cara tem um vaso maravilhoso vietnamita, o meu torrão está um pouco maior do que o vaso que o cara tinha, o meu cliente tinha. E eu tenho que dar uma diminuída no torrão, eu sei que vai sentir. E o fósforo ele é um nutriente que, quando a raiz precisa se desenvolver, ela necessita do fósforo. Então, a grande vantagem das coisas da Iorim, eu vou dar uma explicação básica aqui, para a gente não ficar se alongando muito, mas todo mundo, se tiver dúvidas sobre os produtos da Iorim, gente, me escreve para a Iorim Garden. A grande vantagem do potássio e do fósforo da Iorim é que eles são de lenta liberação, Randall. Então, você incorpora no substrato na hora que você está fazendo o replante ou na hora que você está fazendo a manutenção e ele fica lá no solo. E a planta, quando precisa, ela absorve isso através dos ácidos fracos da raiz. E aí, então você pode colocar e até colocar mais. Você pode deixar ele disponível no solo e você sabe que ela vai, quando ela precisar, ela absorve isso do substrato. Então, eu sempre coloco, com certeza eu coloco. Na verdade, quando eu estou fazendo replante, eu tenho que colocar dos três, mas eu coloco um pouquinho mais de fósforo quando eu estou colocando. Então, eu coloco os três e coloco um pouquinho mais de fósforo. E aí, porque eu sei que ajuda no desenvolvimento da raiz e de brotação nova. É uma hora que, quando a gente faz o replante, a gente sabe disso, né? As plantas tendem a dar uma sofridinha, cai folha um pouco, porque a planta está jogando a raiz para poder se enraizar de novo nesse novo ambiente. Então, eu dou essa mão, vamos assim dizer, para minhas plantas. Eu acho que um ponto bacana do que você está falando é o seguinte: para quem está em casa ou não faz isso profissionalmente, então ela ajuda a planta nesse momento e ela vai ficar muito feliz com o resultado positivo depois, né, de usar um produto de qualidade. Mas no nosso caso, que a gente faz isso profissionalmente, tem uma responsabilidade também, de dali 3 meses, 6 meses, o que a gente te fala, olha, a planta tá linda, realmente, obrigado, e não o contrário, né? Então é legal usar, garantir esse momento com produto de qualidade, com calma, com carinho com a planta, porque no nosso caso vai ter um feedback positivo, preferencialmente, mas pode ser que não, né? Então é bem mais importante ainda, né? A gente se assegurar de que está usando uma coisa
bacana e dando mais possibilidade para a planta ficar mais bonita, produzir, no caso das frutíferas, né? Quem não ama colher jabuticaba no pé ou qualquer outra fruta que você gosta, mas eu acho que no nosso caso é mais importante ainda. Olha, e na verdade, agora, tipo assim, é, você falando que tem loja, né? Esses adubos sendo de liberação lenta, é até uma certa economia, porque você vai incorporar esses adubos no teu substrato e você sabe que a planta vai ficar sendo adubada por mais tempo. Você não precisa fazer uma adubação mensal, entendeu? Ela vai ficar. E é um adubo, eu brinco, porque assim, eu acho engraçado, a gente acaba conhecendo um pouco, não só os nossos jardineiros, né? Quem está na lida todo dia, como os clientes também. E eu acho que a Iorin acaba sendo ajuda, porque por mais que às vezes você fale, quando o adubo não é de liberação lenta, é um adubo que você tem que fazer regular e você tem que adubar de 15 em 15 dias, eu queria ser uma mosca na casa dos meus clientes para ver se a pessoa está adubando de 15 em 15 dias. É, A gente que trabalha com isso, é. eu não tenho uma disponibilidade na minha casa. Eu não tenho uma disponibilidade de 15 em 15 dias de fazer essa é uma adubação com essa regularidade. Eu estou confessando aqui, casa diferente, espeto de pau, mas então, assim, facilita muito você fazer uma adubação de 3 em 3 meses. Pô, é um calendário. Eu brinquei, a Vânia Chassot, quando a gente fez uma live, ela falou um negócio, Randall, que eu achei ótimo. Que ela falou, a gente pode até fazer um calendário de adubação com as coisas com os adubos da Iorin, de acordo com as estações do ano. Muda a estação do ano, pá! Lembra de fazer adubação. Maravilhoso, pronto, tá Maravilhoso feito. mesmo. Então, É. é bom, né? E você falou uma coisa que eu já tô pensando no meu dia a dia, porque na loja eu tenho, por exemplo, as mudas, que a gente vende mudas de saquinho, ou nesses vasos que elas vendem, mas que não dá tempo de fazer nada com elas. E eu sempre tenho uns 2, 3 dias da semana que eu tiro para trabalhar no que eu já tenho, para não ficar comprando plantas. Eu gosto de ter uns vasos bombásticos, umas pendentes super bombásticas. Então, agora que você falou, eu já tô pensando em usar mesmo. Sempre que eu tiver esses dias de trabalho interno, né, de coisas que eu não faço para vender, eu faço para deixar lá para ficarem cada vez mais bonitas. Eu já vou então incorporar isso que você está falando, porque eu não fazia, não tinha os produtos da Iorin, né? Então eu não fazia e vou conseguir. Vamos fazer uma live depois, eu falar com a Iorin, depois você já começa a colocar em uns produtos, depois você conta como é que ficaram, pra gente ver como é que... Eu adoro pôr data nas coisas que eu faço, né? Tudo, dependendo do procedimento, quando eu faço muda por estaquia, ou qualquer coisa que eu faça, ou uma poda mais drástica, eu gosto de colocar a data atrás da plaquinha de identificação para conseguir acompanhar, porque como são muitas plantas, eu tenho na loja, acho que milhares, e em casa centenas, então é legal ter esse acompanhamento. Eu vou fazer isso. E você me chama que eu te mostro com o maior prazer. Fechado. Já vamos marcar, hein? Nós vamos deixar mais para o fim. A gente daqui uns. Ó, a gente fala daqui uns 3 meses, 4 meses, a gente fala. Vai estar bem? Já vai ter primavera entrada, a gente volta. Uma amiga minha me perguntou ontem, eu estava falando com ela, falei da live, ela já sabia que a gente ia fazer. Ela perguntou como que é para comprar os produtos da Iorin, se já está distribuído em muitos lugares, se é venda online. Eu achei bacana a gente aproveitar esse momento para esclarecer para mais pessoas. Existem já alguns, ela já está sendo vendida online, o produto. Iorin, eu queria que você atualizasse aqui aonde está sendo vendido, porque como a gente está fazendo essas lives de lançamento, ele está sendo atualizado porque cada vez mais tem mais lugares que eles estão fazendo a distribuição. Mas online está sendo vendido sim. Eu acho que é o InstaAgro, que é o nome de um site oficial que você entra lá já consegue comprar os produtos. E no próprio site da Iorin tem a venda. Mas tem mais e mais lugares. Eu prefiro que a Iorin até depois coloque. Iorin, você pode deixar embaixo da nossa live, podia deixar o comentário aonde que a gente consegue fazer a compra dos produtos, porque é super engraçado. Se você vai em casa agrícola,
Porque a gente, se você fala com qualquer... Eu fiz recentemente, a última live que a gente fez, eu fiz com o Gabriel Ked. O Iorim é velho conhecido do Gabriel há muito tempo. Porque como ele está acostumado em grandes quantidades, a Iorim vendia... Eles são um super fertilizante premium para produção agrícola top. Do agro, né? Estava lendo. Do agro. Então, você vai em casa agrícola que vende esses produtos, todo mundo super conhece a Iorim. A gente que está tendo esse privilégio de receber os produtos da Iorim agora para jardinagem caseira e mesmo paisagismo, é maravilhoso, porque daí tem embalagens menores. Pra você ter noção, os sacos eu não conseguia carregar. Quando eu fui na fábrica, eu não conseguia carregar. Tem 50 quilos, 40 quilos, não dá para carregar. Bacana. E você fez o seu jardim, né? Eu vi no Instagram, você fez uma aplicação geral. Foi no seu jardim da sua casa que você fez? Fiz. Eu refiz o jardim da minha casa usando os produtos da Iorim. Estou fazendo uma manutenção regular com os produtos agora. Então, eu refiz o jardim. Eu comecei a refazer o jardim quando eu recebi os produtos, porque eu estava já mexendo no jardim na pandemia. Juro para você, minha casa não tá dando para... Não tem onde sentar. Porque a pandemia juntou a fome com a vontade de comer. Eu não sei, da tua casa deve estar igual. E eu comecei a mexer no meu jardim. Tudo começou com que eu resolvi podar umas trepadeiras que eu tinha que só floriam no meu vizinho. Tudo começou por causa disso. Aí eu falei, não, chega de florir no meu vizinho, eu quero ver as flores aqui. Começou assim. E aí eu com a tesoura de poda na mão, eu sou o Edward Mãos de Tesoura, assim. Eu sou uma loucura. Eu também, eu amo, eu adoro. Carrego, né? E aí eu refiz, no fim eu comecei uma coleção gigante de alocácia, colocácia, xantossoma. Aí agora o jardim está completamente diferente. Eu comecei o jardim, sabe com o que? Muito doido. Eu comecei com restos de tudo que estava no Jardineiro Fiel, que eu tive que fechar o escritório, né? Total. Eu não tive que fazer com as plantas que estavam aqui. Levei para lá e comecei a olhar. É um jardim que eu acho que eu nem sei planejar. Mas tudo que estava sobrando, eu comecei a juntar meio por aí. Vou colocar todos os verdes e variegados por aqui. Vou colocar não sei o que. E fui plantando. Não gastei dinheiro no momento inicial. Depois que eu fui... Mas, enfim, tá tudo devidamente adubado. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você que eu acho que ela apareceu várias vezes antes que acabe, antes que acabe é ótimo. Nossa, tem tanta gente chegando agora conhecida. Tô mandando um beijo aqui para todo mundo. Eu também. Beijo grande. Podemos usar qualquer substrato para plantar ou para cada planta devemos usar um? Olha, eu sei que precisava de uma aula para eu só estou em 3 perguntas, Randall. Já fica aí uma deixa para a gente se encontrar com mais frequência. De modo geral, você pode usar um substrato meio genérico para quase todas as plantas. O que diferencia orquídea, rosa do deserto, suculenta, é que você tem um preparozinho diferente. Num jardim, por exemplo, numa implantação de jardim, ou numa reforma geral, pega o substrato da sua preferência, a gente chama no interior de terra vegetal, né? Aquela terra que já vem misturada, esterco, calcário, humus, e também tem o substrato que você compra mais selecionado, com mais matéria orgânica. Eu sempre tenho na loja da minha casa um aberto de cada um deles. Faço uma misturinha e uso e dá super certo. Eu aprendi muito de jardim com a minha avó, que usava plenamente a intuição para muita coisa, e era tudo orgânico. Então eu via ela, a gente falou de poda, né? Às vezes chegava e chamava de nona, que é italiana. Nona, cadê o jardim? Tava tudo, ela cortava tudo e mandava tudo para um canto do terreno. E aquilo ia fazer uma decomposição, né? Uma coisa muito orgânica. Meses depois estava tudo lindo, florido, as frutíferas produzindo, e ela fazia realmente por intuição. Então, quando eu vou fazer... Na minha casa eu tenho rosa do deserto, por exemplo, que eu amo. Aí eu pego essa mistura que eu falei, coloco um pouco de vermiculita e quebro o carvão, por exemplo. Esse carvão de churrasqueira. Claro que, gente, é sem usar, que eu costumo brincar, sem usar na picanha. Você pega o carvão limpo
quebra ele, mistura ele, ajuda a drenar a água, fica aquele substrato bem drenável mesmo. Então, de um modo geral, usa uma terra rica em nutrientes específicos para substrato de orquídea, que é diferente, rosa do deserto, suculenta, mas eu acho que ficou muito... esse tema colocou muito medo na cabeça das pessoas. Tem gente que vai na loja e fala, não, eu quero um para rosa do deserto, um para cacto, um para... Eu falo, calma, calma. Segura seu dinheiro, não precisa fazer tudo isso não. Dá pra gente junta uma coisa com a outra, pega o bom desse com a parte boa daquela, faz uma misturinha. Claro que, se você puder usar produtos que, como você falou, que ajudam no enraizamento, né, no fortalecimento de raiz, para a planta é muito melhor. Mas não tem que ter essa neura de para cada coisinha precisar de no caso da terra, de um produto diferente. Dá para fazer um bem bolado ali e ser mais relax, mais feliz para não entrar em neura com as plantas. Randall, eu amei a sua resposta, porque eu penso tanto que nem você, eu penso super que nem você, porque às vezes as pessoas acham que você precisa ter um arsenal em casa, né, para você começar a brincar de jardinagem e para ter planta. Quando no fim a intuição, e se você pensar um pouco do que a planta precisa e como é que ela vive no habitat natural dela, ela te diz muito. O que o Randall falou, assim, de você tem uma terra vegetal, você tem um substrato mais rico em matéria orgânica, e aí, com isso, você incorpora, às vezes, um pouco de areia para deixar ela, o seu substrato mais drenável. Você incorpora um pouco de humus de minhoca, se você vai colocar um filodendro, as plantas que precisam. Então, eu acho que assim, você coloca mais adubo. Então, assim, eu acho que você não precisa ficar completamente neurótico pensando o tempo inteiro que você precisa ter milhões de produtos à sua disposição para você ter. Você precisa ter um bom substrato, você precisa ter adubos de excelente qualidade para você para você nutrir as suas plantas e um pouco dessa intuição que o Randall falou, porque lembra, a planta é orquídea, planta aérea, como é que é? Casca de árvore, um pouco de carvão. Vai que vai, a samambaia também, planta aérea, o que você vai, a rosa do deserto. Estuda um pouquinho, né, da planta, porque as pessoas amam regras, né? É muito doido isso, todo mundo quer uma regra. Qual a proporção? Fica lindo, né? Lá num vídeo no YouTube a gente colocar né, a 30%. chamada lá, substrato mágico para rosa do deserto. É legal. Chama, mas no fundo, a intuição é maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou passar aqui, ver se tem mais alguma coisa. Ó, o tamanho. O Gabi, só um adendo aí no seu complemento. E manter a observação, curtir a observação, né? Eu adoro falar para as pessoas o seguinte, essa vontade de ter planta perto da gente é uma necessidade, na verdade, que tem a ver com a nossa ancestralidade. O homem veio das matas, da natureza, e a gente, né, cada vez mais moderno, entre aspas, a gente foi se desligando disso tudo. E muita gente com a pandemia acabou descobrindo ouvindo essa voz interior, que não é só uma coisa estética, uma modinha, é muito mais profundo do que isso. A gente precisa do contato com a natureza. Então, a Gabi falou das regras, né, para seguir, esquece um pouquinho, curte, olha para a planta, tem folhinha nova surgindo, tá firme, tá saudável, então tá no caminho certo, não precisa de seguir tudo muito à risca, precisa ouvir também a planta e ouvir o nosso coração, né? A gente quer natureza. Você mora em São Paulo. Quando a gente fala assim, eu preciso de praia, eu preciso pisar na areia, eu preciso da água do mar, é natureza. Eu preciso de uma floresta, eu preciso pisar na terra, na grama. É o nosso chamado para a natureza. Então, eu acho que conciliar tudo isso, ter a sua caixinha ali de fertilizante no seu cantinho favorito, mas fazer disso um prazer, né? Ouvir esse chamado que a gente esqueceu, que a gente foi deixando de ouvir, para fazer uma sintonia mais bacana e mais gostosa com a natureza. É lindo isso. Eu super acredito nisso, Randall. Alguém escreveu aqui, eu tenho medo de perder as plantas.
não tenha. Assim, o maior conselho que eu dou, não tenha, gente. Quantas plantas eu já perdi? Muitas. Não se sinta culpado, porque cada vez mais você perde menos planta. Porque é nessa observação do Randall, assim, é um prazer tão grande. Cada broto novo que sai, uma muda nova que você faz e você vê o êxito que você teve. Olha, a última eu multipliquei enraizando na água, não rolou. A outra eu fiz por estaquia direto na terra. A outra eu coloquei, mas ela tá pegando sol demais, tá amarelando. Vou mudar. Mas assim, de repente você começa a trocar essa energia, e é uma energia que você recebe de volta. Isso que o Randall falou, assim, na pandemia a gente ficou muito preso em casa, né? E eu acho que essa necessidade da planta virou teoricamente de moda, que eu não acredito muito. Eu acho que é exatamente isso que você falou. É a volta a essa ancestralidade nossa, é a volta à nossa mãe natureza. A gente precisou de um ninho, e o nosso ninho de volta, a gente precisou ser acolhido nessa pandemia. E o acolhimento da natureza é natural, é um chamado que a gente tem. Então, isso que o Randall falou é lindo demais, porque a gente não precisa ter medo, gente. Quem escreveu aí que tem medo, eu peguei essa frase que me pegou. Não tenha medo, gente. O que pode acontecer se uma plantinha morrer? Quantas morrem na natureza todo dia? Ela pensa que ela vira matéria orgânica para outra. É isso. Isso que eu ia Se falar, ela faleceu, morreu, vira matéria orgânica para outra. Acontece na natureza. Tem gente que você deve ouvir muito também, né? Fala, mas essa planta morre? Você fala, sim, a gente morre, os nossos animaizinhos morrem, os passarinhos morrem, as árvores caem na floresta, tudo, a vida é um eterno nascer e morrer. Então vamos curtir aí enquanto a gente está no mesmo plano, né? Tendo essa convivência, porque para tirar esse medinho de, não, mas nossa, se a planta morrer, o que eu faço? Não faz nada, muda, faz outra, cuida melhor e vai aprendendo com isso, né? Na natureza, quando uma árvore cai, quantas ela leva junto, quantas árvores menores ela vai derrubando junto, e daquele tronco depois cresce bromélia, orquídea, jiboia, filodendro, e vai a festa da floresta. Então a gente tem que olhar mais para isso, né, e menos para esses meios bobos. Antes que alguém pergunte da espadinha que estava. Você está recebendo tanto elogio, Randall. As pessoas te amam, que eu estou nervosa com você, querido. Que delícia. Olha só, quanta paixão, juro. Eu fico muito feliz. Mesmo. É um querido. Fico muito feliz. Olha lá, então a espadinha, que eu falei que ela não sente de expor as raízes. Gente, não é para fazer isso com toda a planta. Com a jabuticabeira a gente não faria isso. Aqui dá para fazer 2 vasinhos, olha só. E claro, vou usar a minha caixinha que eu ganhei da Iorim para fazer o plantio. Maravilhoso, Randall. A gente vai... Quando a gente... Eu percebi uma coisa super... Eu tenho mania de fazer experimentos, né? Que a gente está falando agora, e na pandemia fiz vários. E um dos experimentos que eu acabei fazendo, quando a gente faz mudinha de planta, né, a gente lembra aquela coisa, não adianta colocar adubo, porque a planta ainda não tem raiz. E a planta só consome o adubo a partir do momento que ela tem a raiz. Então, só para a gente lembrar, quando a gente está tentando enraizar uma planta, a gente usa hormônio e não usa adubo. Só que aí eu fiz um raciocínio, só para contar dessas brincadeiras de Iorim na pandemia. Eu falei, bom, mas se eu colocar um pouco de fósforo, mal não vai fazer incorporado no meu substrato, porque a hora que ela começar a soltar as primeiras raízes, como é um fósforo que não solta nenhum ácido no solo, e ele é in natura, o fósforo ele é através de cristais. Eu falei, eu vou fazer um teste e vou incorporar no substrato que eu colocar minhas estaquinhas, eu vou colocar um pouco de fósforo. E para você que gosta de fazer essas experiências também, que nem eu, você sabe que enraizou, eu não sei porque não dava para olhar o enraizamento, né? Porque está lá debaixo da terra. Soltou broto com mais facilidade, com mais rapidez. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que a planta
a raiz encontrou o fósforo, então quando ela precisou do fósforo, o fósforo estava lá. Já estava lá, né? Então foi super, super legal, porque normalmente a gente não pode colocar qualquer adubo, a gente não, aliás, não deve adubar o substrato quando a gente vai fazer estaquia, mas deu super certo colocar o fósforo, super certo. Eu adoro experiências mesmo. E ó, só então reforço o convite para você conhecer o meu espaço e reforço o que eu me convidei para conhecer o seu, para a gente poder trocar mais dessas experiências e quem sabe fazer uma live lado a lado, né? Fazer Ai, um vamos, bate-papo Randall. e umas experiências lado a lado que a gente consegue interagir melhor e mostrar, de repente, coisas diferentes para as pessoas. Combinadíssimo. Eu amei dividir essa live com você. A gente tem bem a mesma vibe de pensamento de planta, então é tão gostoso, né, quando a gente se encontra. Maravilhoso. E, ó, gente, eu queria deixar, se o Randall, eu tenho certeza que sim, o Randall à disposição também, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre replante, escrevam pra gente. Não tem problema nenhum, a gente responde. Se alguma pergunta... Eu passei aqui por todas as perguntas, eu acho que, de um modo geral, acho que a gente abraçou todas. Tem uma única pergunta antes de a gente fechar, que eu adoro essa pergunta, a lua influencia? Tem uma melhor lua pra gente fazer o replante? Adoro, porque eu Olha, adoro falar de lua. a Lua, esses dias eu ouvi aquela conversa assim num corredor, alguém falando, imagina, é a minha energia, é a sua que influencia a Lua, não tem nada a ver. Se a gente pensar que desde a antiguidade, né, as fases da Lua guiam o homem, a agricultura, as navegações, os cortes de cabelo, né, principalmente no caso das mulheres. Eu não vou lembrar agora de cada uma, mas tem, né, aquela coisa das plantas que crescem a parte principal nas raízes, tipo é, mandioca, o inhame, tudo que cresce, a parte de baixo é mais importante, tem uma determinada lua, e o que você vai crescer para cima, por exemplo, tem a crescente, tem o corte da parreira de uva agora em agosto, por exemplo. Eu estou com tanta coisa na cabeça, não lembro se é minguante da parreira. Eu uso uma regra geral, Randall. Tem algumas plantas que têm a lua específica, que é o caso Parreira. a parreira tem a lua, a roseira também tem uma lua que é melhor para fazer a poda da roseira. Mas, assim, de regra genérica de lua, normalmente, quando a lua está cheia, eu lembro assim, quando a lua está cheia, é como se, imagina como se tivesse uma luz aqui em cima, eu tento fazer uma representação. Quando a lua está cheia, ela atrai a seiva da planta aqui para cima. Então, imagina que eu estou na copa aqui, a seiva estaria toda aqui em cima. Então, ela é pior para a gente fazer a poda, tá? Quando a seiva está aqui em cima, é pior para fazer a poda. Mas ela é boa para a gente fazer um transplante de uma planta maior que você tem que fazer, porque a seiva não está na raiz. Se a lua é nova e a seiva da planta está lá na raiz, ela pode ser um pouco pior para a gente fazer o transplante de uma... Então, quando eu tenho uma planta assim... Sabe o cliente quando chega e fala assim, gente, eu tenho essa jabuticabeira, vai começar uma obra amanhã e eu tenho que transplantar essa jabuticabeira lá para trás? Eu só fico assim, dá um minuto, deixa eu só ver que nesse momento eu vou nos ancestrais e falo... Que lua que nós estamos, pelo amor de Deus. Eu estou rezando para ser lua cheia, entendeu? No caso da uva é legal porque eu faço todo ano. Na minha loja tem uma parreira e todo ano eu que podo. E é lindo porque essa questão da seiva estar em cima, se você podar a parreira e a seiva estiver aqui em cima, é poético porque ela chora demais, né? Ela perde muita seiva, como se ela estivesse chorando. Eu acho uma imagem linda. E quando a seiva está por baixo, ela vai chorar menos, ela vai perder menos seiva e vai guardar isso para crescer e produzir muito mais cachinhos de uva. Acho isso super bonito. Ai, que lindo, juro. Vou ficar com essa imagem. Quando a seiva está aqui em cima, a parreira do Randall chora. Eu já vi você podando essa parreira, Randall. É uma coisa. Ela produz muito e vou podar agora de novo. Ai, que delícia. Bom, queria deixar um beijo enorme para você, te agradecer imensamente por participar dessa live e dizer que foi uma delícia estar aqui com você. Pena que acaba. Uma pena. Beijo grande, eu fico à disposição.
sua, da Eurim e das pessoas que nos acompanharam e nos acompanham para poder ajudar de alguma forma. Beijo super carinhoso. Beijo para você também. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você.